Então tá, então o que ele tá falando aqui, Super Xandão? Que ela adora. Ele está falando, muito provavelmente o Thiago no podcast, ele estava falando sobre a história de Mitra. Mitra, que era o Deus Sol, cuja expressão hoje moderna, né, de Mitra, que tem a ver com a crista, né, isso vem lá da antiguidade. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Vamos ver aqui qual que é o lance. Mais um vídeo aqui no canal. E eu assisti um vídeo, fiquei sabendo. Esse cara aqui é aquele do corte que eu reagi, que ele teve aquela reação patética lá do Thiago Lima falando de Mitra, não é? Que só deu risada e debochou dele. Vamos ver aí o que ele vai falar, hein? Vamos ver, hein? Vai sobrar pro Super Herege de novo. Que houve um momento na live do Super Xandão, onde ele reagiu a um vídeo meu no Instagram, falando sobre o debate do Ariel contra o desengrejado e o pastor presbiteriano, onde eu dava risada e comentava sobre o fato, né, do desengrejado ter usado a relação do CNPJ, do nome do CNPJ, da Mitra, da Arquidiocese Mitra, com uma suposta ligação do catolicismo com o deus Mitra, tá? O que é um argumento ridículo, e o Xandão reagiu a isso, né, e acho que não gostou, né, da forma com que eu falei, disse que eu entrei em contradição, ele está me contradizendo, falou que eu sou desonesto. Então vou fazer um react dele assistindo os comentários dele. Eu não lembro exatamente o que eu falei. O que eu lembro é que eu não gostei, porque a única coisa que eu lembro de ter visto no react dele, vocês me corrijam se não for, ele só deu risada e debochou do Thiago. Sendo que o argumento que o Thiago mostrou possui lógica, né? Agora, vamos ver se ele vai ter o argumento, né, pra provar que, não, né, realmente não tem lógica nenhuma isso de Mitra e tal, né? Só isso, né? Mas vamos lá. Dele e falar um pouco mais sério sobre esse assunto. Não vai ser um vídeo de 3 minutos pro Instagram, a gente vai analisar com seriedade. Por quê? Porque eu acho que sim, existem vários argumentos protestantes muito sérios para muitas coisas, mas definitivamente dizer que existe uma relação religiosa entre o catolicismo e o mitraísmo, porque o nome do CNPJ da Cúria é Mitra Diocesana, não é um desses argumentos, não é um desses bons argumentos, na verdade é risível e ridículo. Um mínimo de distinções filosóficas nós deveríamos ser capazes de entender o porquê que esse argumento é completamente ginasial. Então eu vou assistir o vídeo com vocês e no fim vocês dizem aí, né, nos comentários o que vocês acharam, certo? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos aí. Constantino, ele era um seguidor de Mitra, o deus Sol romano? Era romano, né? Pagão romano. Ele era seguidor de Mitra. Cristão, pois, como a gente falou bastante CNPJ, os CNPJs hoje das instituições todas as fotos de Cristo têm um sol em sua cabeça, representando Baal, deus do sol. 37 centavos. Tem um hino da CES. CB, 300. Tudo bem, eu já acho difícil até ele prestar atenção no contexto do que tá acontecendo, porque tem um monte de mensagem ali popando na cara dele. 290. Todo mundo fala isso. Assim, como sou assim. Mas às vezes atrapalha mesmo. Dependendo do nível de prestar atenção que eu preciso para alguns assuntos, dependendo do Pix, e como eu não quero ter que ficar toda hora bloqueando as mensagens, em alguns momentos eu tenho que diminuir o som, porque não tem jeito, né? Eu gosto, tipo assim, deixar todo mundo participando assim, entendeu? Chegar num equilíbrio aí que deixa a live engraçada e ao mesmo tempo... É meio complicado isso daí. Tem hora que realmente eu perco a atenção em algumas coisas. Alguns detalhes eu deixo passar porque chega um pix, às vezes um barulho, alguma coisa assim. Às vezes eu tenho que parar o react pra responder um pix, que às vezes o cara pede um conselho. Enfim, mas é isso aí. Qual é o nome em relação àquele bicho? Desculpa, a Mitra papal. A gente tá falando de Mitra, o deus Sol romano. Por que 25 de dezembro? Mas não é muita coincidência. 25 de dezembro, seu dia que dura... Sim, esse argumento é completamente ridículo, né? São a Mitra, o deus Sol romano. Porque é o dia do solstício, né? Eu quero entender por que é completamente ridículo. Por que é completamente ridículo o argumento do dia 25 de dezembro? Vamos tentar entender isso aí. Vamos lá, vamos ver aí o que é tão ridículo assim, né? Vamos ver. A Igreja Católica adora o Deus Mitra. Esse áudio aí o cara estompou. O CNPJ é Mitra. O cara deve estar ali. Os caras que reagem a minha live não conseguem nem tancar os Pix, rapaziada. Obrigado pelo Pix, irmão. Você reagiu e refutou o Voricomics. Qualquer coisa tem umas matérias dele no Google. É que assim, rapaziada, tem umas coisas que também assim... Não, ainda não reagi, mas... A proposta aqui, rapaziada, nem sempre é refutar alguém. Eu não tô aqui pra isso.
Não é só isso, entendeu? Eu não gosto desse embate, dessa coisa de ficar disputando quem refuta quem. Eu não tô interessado nisso. Eu tô interessado, sim, em argumentos plausíveis. Em tentar chegar numa conclusão boa pra todo mundo, na verdade. Se eu tiver condição de refutar algo, tudo bem, eu refuto. Se eu for refutado, pra melhor, se eu tiver cometendo erro e for refutado, ótimo também. Mas a ideia não é ficar com um jogo de ego, de eu me sentir na obrigação de refutar. Eu não ligo pra isso, rapaziada. Eu não ligo pra essas coisas de debate. Pra mim não é assim. Não se trata disso. O progresso não vem disso daí. Até porque não tem debate real aí na internet. Vocês não vê que é tudo lacração? Os debates, os ditos... São raríssimos os exemplos de debates que a gente tem mesmo. De pessoas sensatas, equilibradas, que respeitam ali, sabem argumentar, sabem escutar, etc. Admitem quando estão erradas. Não tem, entendeu? Então, o que importa... Exatamente, Brian. Só a verdade importa, irmão. É isso aí, velho. Diocesana. Olha como que o ser humano é uma coisa extremamente complicada. Ele não... Verdade, o ser humano é complicado mesmo. Falou isso. Ele não falou isso. E eu nem assisti esse podcast, mas mesmo no... Você não assistiu, mas ele não falou isso. Então... Como é que você sabe o ponto argumentativo que ele estava trazendo se você não assistiu o debate? É muito simples, ô Luca. Eu já sei dessa história de Mitra, ó. @GuilAvesaDictei mandou R$5. Xandão eu conheço o canal... Se vocês forem no canal do Thiago Lima, que era lá o debatedor, canal que eu conheço já faz muito tempo, irmão... Ele já falava sobre isso de Mitra há muito tempo atrás. A primeira vez que eu particularmente vi sobre essa questão de Mitra, se eu não me engano, foi no canal do Rômulo Marasquim, cara. Isso há muitos e muitos anos atrás. Eu tô falando tipo assim, lá pra 2017. Quase 10 anos, irmão. Essa história é antiga. Então eu sei que o Thiago Lima, pelo que ele defende no canal dele falando de Mitra, eu sei o que ele tá querendo dizer com isso aí. É só isso. A história de Mitra não é nova. Superirege mandou R$5. Até hoje isso daí é comentado em canais sobre Mitra, se teve ou não teve influência do mitraísmo na Igreja Católica Apostólica Romana, se foi ou não foi fundada por Constantino e etc. Até hoje tá aí isso aí, velho. Visão, Xandão, porra, passar a visão desse chat aí, mano. Porra, esse chat é mandadão, pai. Papel reto. Esse chat é mandado. Porra, mandei um áudio aí, ó, defendendo você aí, tá ligado, Xandão? Tamo junto, porra, irmão, obrigado. Fiz um vídeo teu aí falando mal de tu, os caralho. Valeu, Lucas, valeu pelo superchat. Tá falando que eu tô chapado. Porra, vocês estão de sacanagem. Só porque você tá falando que essa voz, irmão? Porra, mas... Então tá, então o que ele tá falando aqui, Super Xandão? Que ela adora... Ele está falando, muito provavelmente o Thiago no podcast, ele estava falando sobre a história de Mitra. Mitra, que era o Deus Sol, cuja expressão hoje moderna, né, de Mitra, que tem a ver com a crista, né, isso vem lá da antiguidade, bem antigo. Esses dias eu tava aqui na live, eu coloquei um vídeo, inclusive, que falava sobre a adoração ao Deus Sol, que os pagãos realizavam, a história satânica por trás disso, que chegou inclusive na história do Natal, do Pinheiro, de quem que era Tamuz, tem a ver com Nimrod. É isso, irmão, o contexto é esse. A palavra Mitra, ela não significa simplesmente crista e fica por isso mesmo. Esse significado de crista, ele existe lá de trás. É justamente porque essa crista vem em homenagem ao sol, que é o símbolo que eles adoravam. Tanto que a palavra Cristo, Jesus, ó, olha só como que a história é complexa, irmão. Jesus, o nome Jesus é falso, é moderno. Há 500 anos atrás, antes, para trás disso, nem tinha som de letra J. Tipo assim, a palavra Cristo vem de crista, se eu não me engano. E essa crista vem justamente de onde? Qual que é a raiz? É dessa adoração que eles faziam ao Deus Sol. Por que que os romanos utilizavam no seu capacete? Capacete romano, crista. Ó. Ô, caramba.
@CZZ superchat de R$5. Isso aqui, ó. E super você. Olha isso aqui, ó. Mandou esse negócio que parece uma vassoura. Um vídeo ó. Você ouve dizer que você beija o muro e verdade. Isso, verdade, esse símbolo, essa imagem, essa crista, ela vem lá do mitraísmo. Pela adoração que os caras tinham ao Deus Sol, os romanos criaram nos seus capacetes essa crista para homenagear isso. Então, na verdade, Jesus Cristo é um nome moderno, criado embutidamente nessa religião que vem do cristianismo, que é fundado, tem raiz pagã de lá das antigas, desse mitraísmo. Por isso que aqui na live teve uma vez que eu falei pra vocês que as religiões, elas possuem infiltração. E isso aqui não sou eu que tô falando ou inventando da minha cabeça, é óbvio. Isso aí é um monte de gente já fala sobre isso há muito tempo. E é por isso que as datas, é por isso que tem muitas evidências que batem. É por isso que o cristianismo tem muitas práticas que são idênticas ao mitraísmo. Por isso que a data de nascimento dos deuses pagãos, de vários, que representavam o sol, é 25 de dezembro. Jesus Cristo nasceu quando? No calendário pagão moderno. 25 de dezembro. Entendeu? O nome correto de Jesus Cristo é Yahushua HaMashiach. Yahushua. Então, irmão, por isso que eu falo, Luca, esse assunto aí de mitraísmo não é novo. Isso já é antigo, muita gente fala sobre isso, cara. Tá? E tem aí evidências, segundo o meu ponto de vista, que são fortes, né? Que mostram que tem ali características ou iguais ou parecidas, muito parecidas. Então vamos lá. A Mitra, por causa do CNPJ, ele disse. E depois eu posso colocar aqui vídeo, tá? Falando sobre. Carlos, se você a bom ponto de coincidência sobre a história de Mitra, que era pagão, o Deus Sol. Pessoal, vamos lá, isso é uma coisa muito séria. Vocês conseguem entender que provar uma coincidência não é algo argumentativo? Né? Coincidência tem esses nomes, né? Porque incidem, elas coincidem, ou seja, acaba que acontecem de forma simultânea, mas de maneira acidental. Não é assim, inclusive, que a gente usa. Tá. Acidental segundo o seu ponto de vista. É aí que tá, cara. Mas, tipo assim, qual que é o problema? Onde tá o problema disso? Porque, veja bem, num primeiro momento, algo que se apresenta como uma coincidência, ela pode ter evidência. E através da evidência, você pode chegar numa conclusão de que aquilo faz sentido. É o que eu tô falando. Você tem não só coincidências sobre o mitraísmo estar dentro do cristianismo, de ter esse elemento pagão. Você tem essas evidências aí. Quando você junta tudo e volta lá na história de Mitra lá atrás, e começa a entender isso daí que eu acabei de explicar, a questão do nome de Yahushua, que foi modificado, o som da letra J, da onde vem o Krista, tudo isso, você começa a desenvolver uma teoria. A teoria pode estar errada? Pode. Pode ser que eu esteja errado. Mas que tem evidências aí, argumentos plausíveis, tem. Pelo menos eu acho, tá? Mas enfim. Usa essa palavra no português. Ah, foi uma coincidência. Quando algo não é intencional. Então, qual que é o sentido de você tentar usar isso em qualquer debate sobre qualquer tópico? Porque, literalmente, coincidência não prova nada, tá? Depende. Eu entendo o que você tá falando e concordo, tá? Mas num debate, nem sempre vai se tratar, ou nem sempre você terá condições materiais de provar um argumento. Às vezes o que vale é o questionamento. Por isso que eu falo que num debate eu não estou preocupado em refutar alguém num primeiro momento. Eu quero levar a questão à tona. Eu acredito que tem momentos num debate que você não precisa ou não deve refutar. Não se trata de refutar. Às vezes o que vale é um questionamento. Às vezes até um achismo ali que você coloca no meio pode fazer a pessoa pensar de um jeito diferente. E talvez aquilo faça sentido. Tá? Então assim, eu pelo menos penso isso, tá? Óbvio, não tô falando que você tem que ficar levando achismo para debate, não é isso. O que eu tô dizendo é que nesse caso de Mitra, não é simplesmente um achismo, uma especulação. Você tem vários argumentos sobre essa questão e você tem muitas coincidências. Não é só uma coincidência. Se fosse só uma, tudo bem. Aí, mas tem várias coincidências aí.
Pô, quando você tá avaliando uma situação e você percebe que tem um monte de coincidência, pelo amor de Deus, por mais que você não tenha elementos concretos e materiais para provar o seu ponto, se tem muitas coincidências acontecendo é porque tem um padrão. Ou não? O que é um padrão? É uma repetição. O que é uma coincidência? Ou o que são muitas coincidências? É um padrão isso daí, não é? Coincidiu aqui, coincidiu ali, coincidiu de novo. Ó, outra coincidência. Outra coincidência. Pelo amor de Deus, isso não é coincidência, tem alguma coisa errada mesmo. Entendeu? Tá? Coincidência, justamente, pelo menos na maioria das vezes, é algo acidental e não algo causal. Então percebam como isso não faz. Não dá pra saber. Aí tem que provar. Aí sim tem que provar. Como que eu provo se uma coincidência? Uma coisa é, isso é uma coincidência. Agora, uma coisa é eu discutir se aquilo foi causal ou não. Ou foi acidental. Será que foi acidental? Será que não foi? Por isso, de novo, que o interessante é o quê? Você avaliar o número de coincidências. Nesse caso aqui, tem muitas coincidências. Esse é o ponto. Faz o menor sentido, e é exatamente disso que eu estou rindo. Se você mostrar que não é mera coincidência, certo, aqui nós temos um outro ponto. Agora, tá, já mostro já. Vou dizer assim, mas isso aqui e aquilo lá. Não é uma grande coincidência? Tá, é uma grande coincidência. E daí? Isso não prova nada. Né? Sim, uma grande coincidência só não prova nada. Eu concordo 100% com isso aí. Nossa, eu posso demonstrar aqui 1 milhão de coincidências e isso não... aí já não. 1 milhão de coincidências não. Não tem como. Não tem como, de novo, ter tantas coincidências e não ter ali outra coisa acontecendo. Algum outro significado tem. Não dá. Aí não dá, né? Coincidência pra ser coincidência. Aí também não, tá vendo? Então, pô, se milhões de coincidências o cara continua enxergando apenas como coincidência, pô, aí... não serve argumentativamente, tá? Você pode argumentar a partir de exemplos, que é algo que Aristóteles fala, por exemplo, no livro 2 dos Analíticos Primeiros. Você pode argumentar, tem aquele exemplo daquilo lá, então isso aqui deve ser assim. Você pode fazer uma argumentação, por exemplo, mas primeiro, ela quase nunca é científica. Se ela não tiver em formato de primeira figura, muitas vezes, ou quase todas, ela vai falhar na sua necessidade lógica. Então simplesmente demonstrar que existe uma coincidência de nomes sobre alguma coisa, que nesse caso aqui é uma coincidência de nomes, não prova porcaria nenhuma. Isso é óbvio. Então você tá vendo, o povo é desonesto, cara, Vamos entender um pouco, assim, do porquê que eu disse que o argumento dele era esse, tá? Talvez... E antes de mais nada, eu vou dizer por que isso é desonestidade. Quando eu digo que foi desonesto, eu não tô julgando o caráter de ninguém. Desonestidade é um ato. É um ato. Pode ser um ato pontual ou pode ter a ver com desvio de caráter. Eu acho aqui que foi desonestidade sim, por quê? Porque você, Luca, você não leva em consideração todo o contexto sobre a história de Mitra. O que eu acho que tem que ser feito? Tem que pegar a história de Mitra, do deus pagão Sol, e fazer o efeito comparativo. Aí você vai ver o tanto de coincidências que tem ali. E a partir disso, você pode tirar uma média, uma conclusão. Realmente, isso faz sentido, ou não faz. Só ficar rindo em forma de deboche, né? Eu penso isso. Talvez o Super Xandão não tenha visto o debate, não entendeu o contexto. Mas... não, o debate eu não vi mesmo. O debate eu não vi mesmo. Se ele tá só falando de uma certa relação entre o nome Mitra e o deus Mitra, qual é exatamente o argumento contra a Igreja Católica aqui? Eu posso... desse jeito não tem nada. Isso aí tá vazio. Se foi só isso, se literalmente o cara só pega, tá lá conversando com um católico, aí do nada, o cara pega e fala, mas no CNPJ das igrejas católicas tem Mitra. Não. É óbvio que é. Isso, na verdade, é até vergonhoso, né? Se o Thiago Lima fez isso lá no debate que eu não assisti, aí errou. Claro que não. Porque justamente Mitra tem um contexto aí, entendeu? Tem um contexto tudo isso. Você tem que puxar a história lá de trás, né? Eu penso isso. Posso falar de relação entre uma coisa e outra sem querer argumentar. É que nesse caso, o vídeo que chegou seu pra mim, do seu corte, só colocou esse momento. Não explicou o contexto. Então eu reagi ao corte, né? Porque é um corte, óbvio. E eu entendo que às vezes eu posso reagir a algum corte e tirar uma conclusão precipitada também. Porque a gente erra nesse sentido, a gente não para pra pensar na hora. É normal, muitas pessoas veem cortes meus também, totalmente assim, aleatórios, e tiram conclusões precipitadas. Eu entendo isso daí, às vezes acontece mesmo. E sem ter força argumentativa pra nada. Então, sei lá, o nome laranja da cor tem a ver com a fruta laranja. Tá, não, eu entendi. Aqui eu concordo.
Ou vice-versa. Isso aqui sim, tá certo. O meu sobrenome, Almeida, né, é um sobrenome que tem relação... Mas foi isso mesmo, só falou do CNPJ. Ah, não, então falhou. Então o Thiago Lima ali acabou errando. Tipo, é muito fraco isso por si só. Terra bola. Mas a história de Mitra não é só essa, não. Com a língua árabe, beleza. Almeida, né, era um castelo da época da Reconquista, na verdade da época do Califado de Córdoba, e que na Reconquista manteve-se o nome do castelo de Almeida, as pessoas que moravam em torno, né, ou que alface, ou que algodão tem uma relação, e isso não serve de argumento pra bosta nenhuma, só mostra que existe uma relação entre um som significativo e articulado e alguma coisa na sua etimologia, na sua origem. Não, isso aqui eu concordo. Então aqui é o seguinte, eu vi ao corte, na minha cabeça, o Thiago Lima... eu sei que ele sabe da história de Mitra. Eu imaginei que ali ele não estava falando só do CNPJ. Eu imaginei que pelo contexto ele já tinha comentado sobre a história de Mitra e citou mais um exemplo, que seria o do CNPJ. Só que isso foi uma pressuposição minha. Falaram aqui no chat que o Thiago só falou isso. Então aí realmente fica, tipo assim, não serve pra nada mesmo. Só falar que o CNPJ das igrejas católicas tem Mitra lá, aí não. Aí não adianta, aí isso aí realmente não vai servir pra nada. Sem explicar o contexto de onde vem Mitra, aí não adianta. Sem com que isso implique nenhuma relação posterior. Então, agora a pergunta que eu te faço, pra ti, Xandão, e pra todo mundo. Qual que é o sentido de um protestante argumentar dessa forma contra um católico, só mostrando a relação entre um som significativo de uma palavra e a sua origem? Qual que é o intuito de fazer isso, quando você tá num debate sobre religião? Se não, que mostrar que existe uma relação maior do que só uma relação de nome, e sim uma relação de ser, nesse caso uma relação de religião. Então, o que o desengrejado queria fazendo isso, né? Ele queria mostrar que existe uma relação sincrética entre o mitraísmo e o catolicismo. É isso que está claramente na intenção. Não, eu entendi. Eu não vi o debate, mas levando em conta que tenha sido desse jeito, eu preciso ver, tá? Eu precisaria ver. Eu não sei o contexto lá como é que foi, mas se o Thiago ele só falou isso assim, de forma pontual, esse argumento, realmente não vai servir pra nada. Eu entendo aqui o porquê de você ter interpretado dessa forma. Eu entendo isso aí. Do discurso dele pelo próprio contexto do debate. Se ele estivesse dando uma aula sobre, sei lá, categorias 1 e falando de termos homônimos, eu até entenderia. A manga, a fruta e a manga da minha camiseta, né? Mas não, ele tá num debate sobre religião e ele quer provar que o catolicismo tem origens pagãs e que o catolicismo é um sincretismo com crenças pagãs romanas dos primeiros séculos. Então, agora vocês vão precisar se decidir. Chegou o monitorzão? Aí sim. Chegou o monitor novo, rapaziada. Pera aí, deixa eu quebrar o react um pouco aqui. Obrigado, mano. Ó. Agora sim, hein, rapaziada. Monitorzão plano. Aquele monitor que vocês falaram lá, ó. Acho que agora vai acabar esse problema aí do... Nem lembro do ultra wide aí que vocês falam. Esse aqui é monitor gamer da Super Frame Wing. 4K, Ultra HD, 160 Hz. 1080p, Full HD 320 Hz. E é isso aí. Legal. 27 polegadas. É que hoje não dá pra instalar ele aqui na live, senão vai quebrar tudo, né? Mas amanhã... Aqui eu vou dar a razão pro cara. Por quê? Porque assim, eu não vi o debate, então... Beleza, eu entendo o que ele tá falando aqui, ele não tá errado no que ele tá falando, né? Eu não sei qual que é o contexto, mas beleza. Mas eu vou explicar o contexto. Eu vou colocar aqui, ó, sobre a questão do Mitra. Tranquilo, a gente corrige o problema, né? Ué, vamos contextualizar então. Veja só esse argumento, que ele está mostrando a relação entre o nome Mitra e o Deus Mitra, que é uma relação de nome. Isso não necessariamente implica em nada na fé católica e nem prova nada. Só o nome não vai implicar em nada mesmo. Respeito da relação do catolicismo com o mitraísmo, certo? Porque aqui o Luca tá falando, então, que o Thiago não explicou. Então, se é verdade que o Thiago não explicou, é que nem eu acabei de falar. Se não explicou a história do mitraísmo, de Mitra, aí não adianta nada mesmo. Aí... Em primeiro lugar, isso. Então, ou é esse o argumento que você tá dizendo, e aí isso não faz o menor sentido de ser colocado dentro de um debate. Imagina eu tô debatendo com você e falo assim, viu, Super Xandão? Na verdade, eu quero provar que você é desonesto. Por quê? Porque super no seu nome tem a ver com o latim que significa estar sobre. Então, na verdade, você é um arrogante porque você quer estar sobre as outras pessoas. Você fala assim, não,
Mas não é isso que super quer dizer. Então tem que se decidir, é um dos dois. Ou o argumento está estabelecendo uma relação de nomes e não faz o menor sentido num debate sobre religião, ou ele tem uma segunda intenção, ou ele é um argumento dialético, retórico, que tem uma pergunta capciosa ou uma intenção capciosa por trás. Aí você tem que se decidir qual dos dois você vai escolher. Ou o que ele está falando não faz o menor sentido pro debate, ou ele realmente está, com o que ele disse, querendo provar algo posterior, que existe uma relação sincrética entre o catolicismo e o mitraísmo, e que, portanto, existe uma relação de adoração ao deus Mitra no catolicismo. Não é difícil de enxergar isso. Como você mesmo disse, qualquer pessoa de bom senso deveria perceber. Tá vendo, ó? O povo é desonesto, cara, ó. Fica dando risada dos outros. O que ele tá falando aqui são fatos, cara. Qualquer um pode. É fato que existe uma relação entre o nome Mitra e sua origem etimológica. Ninguém nega isso. Agora, não é o fato o que ele quer provar com isso, na verdade. Mas é aí que tá. Não é fato segundo qual visão? A sua? Porque é o que eu tô dizendo. A história de Mitra ela não foi criada por mim ou por qualquer pessoa assim comum. Isso já vem de muito tempo e muitas pessoas dizem exatamente a mesma coisa. Ou é mentira minha? Rapaziada, tem ou não tem um monte de gente que simplesmente entende que a Igreja Católica Apostólica Romana foi influenciada e fundada por Constantino. Com elementos pagãos ali. Pagãos. Desse tema do mitraísmo. Isso aí. O debate foi da sua bunda com meu Xandão. Eu tô lecleque, eu tô lecleque, eu tô lecleque, eu tô lecleque. Então assim, eu tô colocando isso justamente porque pro cara ver que, tipo, não é uma coisa que surge por vontade de alguém. É uma história que existe, tá aí. E é uma história discutida já há tempos. Não é de agora. Ué, esse fato primeiro não implica no segundo. E é óbvio isso. Né? Uma coisa tem uma relação etimológica, que então ela tem uma relação além de etimológica com aquilo. Pode pesquisar. Hoje em dia tá vomitado na cara do gado. Quem foi Mitra? O paganismo embutido lá em Roma. Com essa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, vamos lá, Xandão. Aqui você tá literalmente voltando pro argumento dele. Então, o que vocês querem provar não é uma relação de nome, é uma relação além do nome que existe entre o catolicismo e o mitraísmo, porque de fato o mitraísmo existiu nos primeiros séculos do Império Romano. Então é esse o argumento que está por detrás. Você mesmo admite isso na sua fala. Então não entendo o porquê o hate aqui. Tu é que veio desse nome. Muito bom animação. Mas isso aqui não é hate, cara. Isso aqui é que nem é a diagnosticação de um fato. O fato é, mitraísmo existia lá na época de Roma, certo? Quais são os outros fatos? Que práticas pagãs idênticas acontecem até hoje na própria Igreja Católica Apostólica Romana. E o nome Mitra não surgiu por causa da igreja. O nome Mitra, ele já vem de lá. E o significado do nome tem raiz de origem pagã, que é a crista que era utilizada nos capacetes dos romanos, que representavam o sol, por causa da adoração ao deus sol. E aí, se você quiser puxar isso mais pra trás ainda, você vai entrar na história de Tamuz, certo? Que era o satânico. Você vai chegar até Nimrod, na verdade. Né? É aí que tá o lance, entendeu? E você percebe... O que você percebe vendo esses elementos? Já vou botar um vídeo aqui pra ver sobre isso aí, tá? Pra galera se relembrar. Você percebe que existem muitas coincidências. E aí entra naquela questão que eu falei. Quando tem muita coincidência, é porque tem um padrão. Se tem padrão, é porque alguma coisa ali tá fazendo sentido. Tem razão de ser, né? Admitindo que eu tô certo na minha interpretação do argumento, e você, ao mesmo tempo, diz que ele não tá dizendo o argumento enquanto a sua própria interpretação do que ele falou é o argumento que eu interpretei levado às últimas consequências, ou seja, que existe uma relação do catolicismo com o mitraísmo que é sincrético e que, portanto, os católicos adoram Deus Mitra. É isso que você quer dizer? Tenta ficar fazendo escárnio? Isso muda os fatos? Não muda. Não muda nada. Então, é que o fato não está provado, novamente. Existe uma relação de nome completamente ridículo inferir de que, porque há uma relação de nome, então há uma relação além dessa. Então as pessoas são Pelo menos não automaticamente, você precisa provar isso, que você não fez nem ele. complicadas, ó. Então agora, né, quando os cristãos comem ovos de Páscoa, ou quando eles dão ovos de Páscoa de presente, eles estão adorando os deuses pagãos? Não. Viu? Aqui não é nenhuma comunidade de nome, aqui é uma comunidade de fato, de coisas. Com certeza não. E mesmo assim não implica uma relação. Bom, pelo menos a minha ideia, eu gosto de trazer o questionamento e justamente utilizar várias fontes que falam sobre assuntos por causa disso. Porque eu quero que as pessoas aprendam a questionar. Eu quero que as pessoas aprendam a origem das coisas. Porque só através do entendimento da origem, a gente consegue entender o porquê dessas coisas estarem hoje do jeito que estão no mundo. Tá entendendo? Esse é o meu pensamento. A crítica deve ser assim, construída com base numa coerência. Mas espera aí, que nem o termo Mitra. Onde começou isso?
Ah, começou lá por causa do quê? Foi por causa disso, disso e disso. Ah, entendi. Então, se foi por causa disso e disso, através da criação dessa religião, eles embutiram isso nela. Ah, tá. Aí você começa a entender melhor. Esse é meu pensamento, pelo menos. Relação religiosa entre essas duas coisas. Então, assim, existem 1 milhão de exemplos. Isso se chama homonímia, tá? O que é uma homonímia? É absurdo ter que explicar isso para uma pessoa, mas um termo equívoco ou uma homonímia é quando você tem um som significativo e articulado, ou seja, uma palavra, um nome, tá? Que tem 2 significados. E no caso de Mitra, não tem só 2, tem vários. E eu consigo te dar 1 milhão de exemplos de milhares de coisas. Não, mas aí tá errado. Aí eu já discordo. Podem ter colocado outros significados, mas o significado, o primordial de Mitra é onde? Eu só conheço um. Tem a ver com toda essa história que eu falei aí, tá? Por isso que eu tô falando sobre a origem. O significado que importa nesse caso que eu vejo é a origem. Certo? Mas vamos lá. Tem muitos significados. Aristóteles nas categorias dá pequenos exemplos, tá? Por exemplo, assim, existem 4 significados de contrário. Quando eu digo que uma coisa é contrária a outra, ou oposta a outra. Claro. Existem 4 significados de anterior. Existem 5 significados ou 4 significados de simultâneo. Existem, sei lá, 10 significados quando eu digo ser ou existe. Que são as 10 categorias. Então, não é porque uma coisa tem uma comunalidade de nome que isso implica alguma relação de fato, que isso implica alguma relação de re na coisa em si. Você não enxergar isso e você não enxergar que você precisa provar que, para o seu argumento funcionar, você precisa provar que, além de uma origem etimológica comum, você precisa de mais algum elemento e achar que só provar que existe uma relação etimológica entre duas palavras significa ou implica que existe uma relação de culto entre essas duas coisas, é completamente ridículo, tá? Mas isso aqui que ele tá falando é perdão. Ô, Luca, eu acho que você... Bom, aqui não tem como eu exigir isso daí de você. Tudo bem, vai. Você tá aí dando a sua aula sobre a semântica das palavras. Você tá explicando que uma palavra pode ter diversos significados. Super, se possível, meu amigo, esse canal, ela está a gente sabe disso aí. Que mereça uma invasão da a gente sabe disso aí. Tá? A questão não é essa. De novo, vou colocar aqui para ficar bem claro. O que interessa nesse contexto de Mitra é a relação entre Mitra e Igreja Católica. O que isso implica? A gente precisa entender qual que é a origem dessa palavra Mitra. Porque Mitra tem a ver primordialmente, primacialmente, com o mitraísmo. E é justamente disso que se trata aqui. É uma palavra específica, antiga, sobre uma religião, né? Mitraísmo, que supostamente influenciou e adentrou a Igreja Apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos ver, beleza. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, olhem as pessoas, olha o nível dos argumentos das pessoas. Bom, que a parte do vídeo a gente já sabe e tal. Ah, ele vai falar aqui a parte do Mitra. A gente viu que tava no vídeo dele, né? Vamos ver. Esses programas aí, inacreditável. Gente, pelo amor de Deus, Mitra diocesana é por conta da Mitra do bispo. É óbvio que tem a ver com a incultura. Ó o que... Ah, essa parte é boa, rapaziada. Ó, vamos lá. Mais uma, hein, ó. Ó o que significa a palavra Mitra segundo a grande quantidade de significados que ele tem, ó. Inculturação não acreditável. Gente, pelo amor de Deus, Mitra diocesana é por conta da Mitra do bispo. É óbvio que tem a ver com a inculturação que o Império Romano fez a várias nações pagãs, né? Eles usavam essa espécie de gorro, chapéu, chamado Mitra. E é claro, porque como a Igreja Romana se desenvolveu naquela cultura, aquele nome grego Mitra, que significava justamente cinto, faixa pra cabeça, chapéu, né, tiara, acabou, né, sendo também dado aos religiosos católicos depois da difusão do catolicismo no Império Romano. E aí o chá consegue enxergar como tu... Ué, mas... minha namorada. Olha aqui, ele mesmo, ele não... Isso aqui que ele colocou tá dentro do conjunto de coisas que eu tô tentando explicar aqui, tá? Só que tem mais do que isso que ele falou. Não é tudo isso daí não, que Mitra é chapéu, é cinto, é... Mitra, que nem eu já falei. O significado primordial é aquela crista, tem a ver com a crista que ficava no capacete dos romanos, né? Tudo que eu tô falando não prova que existe uma relação com o Deus Mitra, nem uma relação de culto ou de sincretismo. Simplesmente não existe uma relação, só porque existe uma relação etimológica entre as duas palavras. Que, inclusive, é bem disputado, eu já vou começar sobre isso aí. O papel do bispo se chama Mitra, só por causa disso, mas... Meu... Irmão! Sudoeste por eu mandar as mensagens em caixa alta. Ele vai falar que é óbvio. Vocês lembram o último vídeo que eu fiz aqui, né? Tudo é óbvio, né? Nossa, eu tenho... Olha só aí. Ele mesmo se auto-refuta. Por que eu estou me auto-refutando? Vocês estão tentando colocar um argumento onde... Porque existe uma relação etimológica entre o nome do CNPJ Mitra diocesana, que tem a ver com o chapéu do bispo, e o deus Mitra na antiguidade.
Então, porque existe essa relação, então existe uma relação de sincretismo oculto dentro do catolicismo, porque o mitraísmo existiu nos primeiros séculos em Roma, esse é o argumento completo de vocês, né? Que uma coisa implica... Não criar ídolos, adoração e culto Ué, de Deus. mas aí... O cara defende religião igual gado Que, defende bom, religiões rapaziada, são o que coisas sobra pra eu falar? É não Blue? servem ao propósito É de isso que eu Deus. tô falando, cara. Tá vendo, ó? Ô, companheiro, é justamente isso. Veja, de novo, vamos voltar para as coincidências. Olha quantas coincidências. E tem mais ainda. Tem mais do que isso ainda. Você mesmo no seu vídeo ali admitiu, né? Você falou ali bastante coisa interessante que tem a ver com isso que eu tô falando. Mas é aí que tá. A ideia justamente é o quê? Por que eu falo que tá cuspido na cara do gado? Porque hoje qualquer pessoa pergunta pro Google, pro ChatGPT a história de Mitra, o que foi o mitraísmo e o envolvimento com a Igreja Católica Apostólica Romana, e todo mundo entende que tem essa, vamos colocar, teoria. E por que existe a teoria? Por causa desse tanto de evidência aí, ó. Que você chama de coincidências. Que se tiver 1 milhão de coincidências, não interessa. Mas interessa! Como não interessa? Aí beleza. Vamos lá. na outra, e eu tô dizendo que não. Que existe uma relação etimológica entre essas duas coisas, mas que não existe uma relação além dessa. E você tá dizendo que eu... Como que não tem uma relação além dessa? É aí que tá. Como que se prova que não tem? Se ele quer que alguém prove que tem, como que ele prova que não tem? Sendo que tem todas essas coincidências. É isso que eu não tô entendendo. Alguém, por favor, aí tá entendendo pra me explicar? Eu estou me auto-refutando. Você não viu o trecho do corte, você não consegue entender o que a pessoa está falando, nem o que eu estou dizendo, e você está afirmando que eu estou me auto-refutando. Isso aqui é um atestado de burrice pra qualquer pessoa que olhe isso. Ou seja, pra ele não interessa o que vem antes. Interessa, só que só interessa na medida em que antes aqui, né, é definido como o antes em sentido de origem etimológica, e não em sentido sincretista ou de culto. Faz sentido o que eu tô falando? Linguagem funciona assim, Super Xandão. Existem línguas, essas línguas dão origem a outras línguas e o significado de palavras se corrompe. Isso acontece dentro... Vamos lá. Vai. Será que desenhando o cara entende? Vamos lá. Houve essa explicação. Tá vendo isso aqui? Mandou R$5. Ó, Xandão. isso aqui simboliza o quê? Uma divindade peça adorado por soldados de algumas legiões. O que é esse romanas. símbolo? O deus Sol é o Sol invicto. São coisas O que é diferentes. isso aqui, meu amigo? Mitra era adorado secretamente enquanto... Da onde Sol surgiu? era o culto O que puro. é esse símbolo? Esses caras estão Qual falando origem? muita merda. É o Sol? Lê. É. Representa o Sol, né? Mas eles têm um nome específico. Esqueci né? Mas enfim. Aqui, ó. Tá vendo esse chapeuzinho aqui, ó? Esse símbolo aqui na cabeça dele, ó. Do Deus Sol. Né? Tá vendo como que os símbolos, eles são parecidos? Percebe, ó? Que ambos, hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana utiliza de símbolos que vêm de lá do mitraísmo, que fazem alusão ao Sol, ao Deus Sol. Veja, são várias coincidências, não é verdade? É isso, o questionamento é esse. Tem muita coincidência, realmente. Muita coisa parecida, né? 28.4, e aqui eu tenho várias traduções, inclusive de Bíblias protestantes, vocês vão perceber que, por exemplo, em Êxodo 28.4 é dito um turbante, mas que essa palavra também é traduzida... Tipo, o imperador lá mudou o aniversário de Jesus pra ser o mesmo lá? Sim, mas e daí? Os rituais são semelhantes, mas a finalidade é para Jesus, então mesmo que seja sem querer, certamente esses rituais não serão passados para o que foram destinados originalmente. Pois é. Você é louco, é Blue. Então, larga a mão, né? Aquele negócio. É pra Mitra, olha só. Turbante, Mitra. Por que isso aqui foi traduzido assim? Por que em Êxodo, muito antes, por exemplo, do mitraísmo existir em Roma, por que lá é citado turbante como Mitra? Por que se traduz assim? O que isso aqui significa? E se a gente olhar o léxico, a gente vai ver que a palavra que está lá em hebraico é essa aqui.
que significa um adereço de cabeça ou um turbante. Essa superchatei R$2. Esse cara já começou a viajar. palavra, quando ela foi traduzida para o grego, ela foi traduzida dessa forma, tá? Ou para o grego antigo, tá? E essa palavra é mitra, exatamente. Pro grego antigo. Foi lá que surgiu essa história aí de Mitra, né? Por isso que você vê. Que surgiu, não. A história de Mitra, sim, né? Mas que o termo, que o significado da palavra Mitra foi para aquilo que eu falei, sobre crista, né? Renove tá diferente ou é propaganda enganosa? Como assim? Não, o jogo tá bacana. Por exemplo, no português, sendo traduzido como mitra. Porque quando essa palavra hebraica foi traduzida na Septuaginta para o grego, se traduziu isso como mitra. Ou seja, existe um duplo significado de mitra no grego antigo, tá? Mitra é justamente o nome que se dá para um adereço de cabeça ou para um turbante. Como fica claro que na verdade não existem só dois, existem 6. Perfeito, concordo. O que eu acabei de falar, você não pode pegar o significado de mitra, igual você explicou no seu vídeo lá no corte, e dizer que é o chapéu. Porque não é só esse significado. Se você defende que a palavra tem vários significados, e eu estou falando sobre a origem dela, sobre mitraísmo, o que significava mitra ali, para aquele contexto? Tem a ver com isso, não é? A crista que ficava no chapéu dos romanos. E dentro da Igreja Católica você tem o quê? Os símbolos que são muito parecidos com isso, com os símbolos de sol. Entende? Então existe essa relação. É por isso que daí surge a dúvida. Sei lá. Tá dando pra entender que tipo assim... Eu tô até um pouco confuso, porque eu não sei. Ele falando o significado da palavra, ele mostrando aqui que a palavra mitra tem esse significado de chapéu e tudo, remete ao que eu falei, não é? Não tem a ver com o que eu tava falando? Então, assim, eu acho que é mais um motivo pro próprio Luca parar e pensar. Pô, então, mas peraí, se então, mitra, eu pego o significado, é chapéu, é crista, enfim, esse tanto de coisa. E eu pego lá no mitraísmo, e os caras faziam adoração ao sol. Tinham lá o chapéu com crista na cabeça. Na própria Igreja Católica Apostólica Romana, tem cristas também que relembram o sol. E eles mostram esses símbolos. Será que tem algum paralelo ali, alguma coisa entre essas duas? Não é isso? A Bíblia grega, a Septuaginta é bem mais antiga que o Império Romano. A Bíblia grega e a Septuaginta é bem mais antiga que o Império Romano. Mas qual que é o problema disso daí, ô Isaac? De ser mais antiga? 6 significados. 6 significados desse substantivo. Então, a origem comum é porque a língua grega antiga, ela sofreu uma influência Dito isso, para de enrolar e vamos jogar. E a propósito, quando vai reagir ao novo vídeo... Tá tudo conectado. Então, cara, tipo assim, pra mim, isso tá conectado, tem conexão essas coisas, né? É a maneira que eu tô vendo. O que vocês acham? Pra mim é muito claro, mas beleza. Persa e, evidentemente, uma influência da religião persa. Se você prestar atenção, aqui tá Êxodo 28, traduzido do grego, essa é a palavra, essa palavra aqui, para desenhar, essa palavra aqui do hebraico foi traduzida para essa aqui no grego, na Septuaginta. Tá? E essa palavra aqui significa justamente mitra. Mas por que mitra? Porque a língua grega já chamava isso, já tinha um nome de mitra. Mas de onde veio isso? Isso veio, sim, da influência pagã, mas não tem nada a ver. Foi uma palavra hebraica que eles traduziram com uma palavra que eles já tinham no vocabulário. Essa palavra era mitra. E qual que é a origem dessa palavra mitra? Aqui você pode falar que no grego antigo existe uma relação da linguagem com as antigas religiões persas, com o zoroatrismo, que eles chamam de língua indo-iraniana, né? E aqui sim você tem uma relação entre o chapéu e mitra. Mas a palavra que a gente designa para mitra do sacerdote é essa aqui. O problema é que o paganismo é posterior, ou seja, não tem ligação religiosa, apenas etimológica. Eu não sei se fiquei confuso, cara. Porque ao mesmo tempo que parece que isso que ele tá dizendo reforça que eu tô de acordo, parece que tem gente que tá interpretando de outro jeito. Eu não sei. Se você disse que o que importa é a origem da palavra, ele tá mostrando que a origem da palavra mitra é o chapéu. Mas, ô Isaac, pois é, ó. Eu falei que o que importa é a origem da palavra de acordo com o contexto de mitra, né? Que mitra vem de mitraísmo. E a palavra mitra, que nem ele falou, tem a ver com chapéu. E eu falei que lá os romanos, nem você falou aí, ó, na época não existia, você falou, é o chapéu e não Deus Mitra, porque na época não existia Mitra. Mas o problema, ô Isaac, é justamente que isso aqui, o chapéu, né,
Isso aqui, ó, que tem significado de mitra, que é o chapéu, ele tem em cima dele essa crista. E a crista que existe em cima do chapéu dos romanos, ela é para remeter ao deus Sol. Entendeu? Símbolo do Sol que está presente na Igreja Católica, que eu mostrei ali aquele símbolo, que representa claramente o Sol. Você está entendendo? Que vem do hebraico. Não tem nada a ver com mitraísmo. E foi traduzida na versão grega por mitra. Certo. E como a Igreja Católica usa a tradução da Septuaginta, nós chamamos... Perfeito. A questão é que assim, mitra, né, depois que foi traduzida do grego e que foi modificado, que eles pegaram e colocaram outro significado na palavra, eles passaram a utilizar justamente desse termo, né, para definir o culto pagão que eles realizavam lá, pro tal deus Mitra. Né? Tudo bem que tem um significado anterior. Então a origem, né, eu falei que a origem tá lá em Mitra. Então beleza. Então na verdade a origem tá mais para trás e depois foi mudado. Mas o que eu quero dizer é que Mitra, sob a perspectiva da influência do Império Romano, do mitraísmo, quer dizer isso. Né? É esse chapéu com essa crista aí, que remete ao sol, que é a adoração que eles faziam. É isso que eu tô querendo dizer. Chamamos isso de mitra, e é por isso que o nome do chapéu do bispo é mitra. Só isso. Isso é só para te mostrar como importa o significado anterior, mas que toda essa relação etimológica não implica em nenhuma relação além dessa. Inclusive, se você pesquisar, você vai ver que as pessoas chamam justamente de mitra do sumo sacerdote de Israel, muito antes de cristianismo existir. Tá? Então o sumo sacerdote usa isso. E a maior prova de que o cristianismo aderiu dessa cultura e não do zoroatrismo é o fato de que os próprios bispos ortodoxos, se você olhar, também usam mitra. Eles obviamente não chamam de mitra, mas eles também usam um adereço que os católicos romanos usam. Né? Algo muito semelhante. Eles também usam. Isso também existe nas... Como ele falou, as palavras mudam conforme o tempo. A palavra passou pelos profetas, pelos romanos e no fim pelos católicos. Tanto é que ele explica que os ortodoxos não romanos também têm mitra. Então, né, cara, é interessante isso daí. Então, assim, se mudaram o significado da... Então, Isaac, o que você, eu acho que você, né, e ele tá querendo dizer é que se o significado da palavra foi modificado, então não tem a ver com paganismo. Então, se for isso, tudo bem.